é o que acontece, um ponto bem importante para você. Primeira ideia importante. Perceber relação de causa e consequência. Gente, a causa é o que acontece primeiro. A consequência é o que acontece depois. A causa é aquilo que gera a consequência. Independentemente de conector, a causa provoca a consequência, a causa gera a consequência. Quando eu digo, ele fez muitas questões. Ele decorou os conectores. Você já lembra, estava com muita dificuldade, eu não conhecia os conectores. Eu fiz muitas questões e finalmente decorei esses conectores. Nesse contexto, o que aconteceu primeiro? Primeiro a pessoa faz muitas questões, para depois ela decorar os conectores. E aí eu posso dizer que é por causa da feitura das questões que, como consequência, essa pessoa decora. Foi a feitura dessas questões. Opa, perdão. Foi a feitura dessas questões que gerou o decorar os conectores. Então você tem ali exatamente essa relação de quê? De causa e consequência. Agora, eu quero que você veja isso no conector E. Quando eu faço ele estuda e trabalha, aqui eu só quero dizer que acontece uma coisa e outra. As duas coisas acontecem. Você tem aqui uma relação de quê? Uma relação de adição. Ele faz uma coisa mais a outra. Aqui, ele estudou e errou a questão. Gente, se alguém estuda, a expectativa não é que a pessoa erre. A expectativa é que a pessoa acerte. Eu agora tenho uma relação de quê? De oposição. Com essa relação de oposição, esse E, ele traz a ideia de quê? A ideia do mais. Ele estudou, mas ele errou. É a quebra da expectativa. Se existe a quebra da expectativa, esse E, ele traz um valor o quê? Adversativo. Agora, se eu fizesse assim. Ele argumentou muito e me convenceu. De uma forma geral, eu posso dizer que esse E traz uma ideia de adição? Posso. Ele argumentou? Sim. Ele me convenceu? Também. As duas coisas aconteceram. Eu posso dizer que existe uma ideia de adição. Só que nesse caso, de uma forma mais específica, o que você tem? O que a pessoa fez primeiro? Primeiro, essa pessoa argumentou. Só depois da argumentação que essa pessoa me convenceu. Eu posso dizer que foi a argumentação que gerou o convencimento. Foi por causa dessa argumentação que, como consequência, eu fui convencida. Foi a argumentação que gerou, que provocou o convencimento. Então, entre essas duas, eu tenho uma relação de causa e consequência. Então, eu posso dizer que essa segunda oração traz uma ideia de consequência. E se você tiver adição e consequência, você vai marcar o mais específico, que é a ideia de consequência. Graças, mas existe a ideia de adição? Existe, tá? Existe. Mas se tiver adição e consequência, você vai pensar em consequência, que é a mais específica. Então, vamos lá. Eu tenho essa oração. E logo se estrepou, presente nesse trecho. Mas arriscou e logo se estrepou. Ele se arriscou? Sim. Ele se estrepou? Também. Aconteceram as duas coisas. Eu tenho aqui a ideia de quê? De adição. Tudo bem? Ele se arriscou? Sim. Ele se estrepou? Também. Se você consegue colocar o também, existe aí a ideia de adição. Mas de uma forma específica. O que o lobo mau fez primeiro? Primeiro, ele se arriscou. Eu vou me arriscar. Vamos ver o que vai acontecer. O que aconteceu depois? Ele se estrepou. Foi por causa desse risco que, como consequência, ele se estrepou. Foi o risco que gerou esse se estrepar. Então eu tenho aqui uma relação de causa e de consequência. Significa que essa segunda oração, ela traz ideia de adição? Traz. Mas de uma forma mais específica, ela traz ideia de consequência. Agora, muito cuidado, tá, gente? Porque ele queria essa oração e logo se estrepou. Ela traz ideia de consequência. Ah, Grazi, mas não é causa e consequência? Se fosse essa daqui, ó, essa seria a causa. Em relação à segunda, ela seria a causa, tá? Mas ele destacou a segunda. A segunda não é pra causa. A segunda é pra consequência. Por isso é a letra D. Cara, duas questões parecidas na mesma prova. Questão 3. Na estrofe. Lobo canta, pede, promete tudo até amor e diz que fraco de lobo é ver um chapeuzinho de maiô. Então aqui, ó, o que o lobo tá fazendo? O lobo tá cantando, também pedindo, também prometendo, também dizendo. O lobo faz uma coisa, e outra, e outra, e outra. O lobo canta, e pede, e promete, e diz. São as ações em sequência desse lobo. Então esse E que tá aqui, ele tá trazendo que ideia? Ideia de adição. Grazi, eu estudo, trabalho, cuido dos meus pais, ajudo a minha filha, e treino. Então faz uma coisa, e outra, e outra, e outra, e outra. É a ideia de adição. Então, esse E, semanticamente, ou seja, em relação ao sentido, ele traz o mesmo de qual? Aqui, ó, o E, ó. O E. Esse E que a gente já analisou na questão anterior. Esse E pode trazer ideia de adição? Pode. Mas aqui ele também tem ideia de consequência. Esse aqui não é consequência, não, é só adição. Ele promete e diz, não tem consequência. Não é por causa da promessa que, como consequência, ele vai dizer. Não, não é causa e consequência. Agora, esse E, o lobo mau insiste e faz cara de triste. Então, ele fala, sim, sim, sim. Ele tá insistindo e fazendo essa cara. É uma coisa e outra. Aqui a ideia é de adição. Por isso que a resposta é a letra B. Agora, na letra C, você tem o mais. O mais, ó, E faz cara de triste. Mas, Chapeuzinho ouviu. Gente, o mais é o porém. Ele é um conector adversativo. Mas, porém, não é aditivo. Na outra, ó, o E desse trecho. Um chapeuzinho de maiô. A Chapeuzinho, ela ouviu a buzina. Gente, quando alguém buzina pra você, essa pessoa quer que você olhe, quer que você faça alguma coisa. A Chapeuzinho, ela ouviu a buzina e não parou. Se ela tá ouvindo a buzina, qual é a expectativa? Que ela pare. Ela ouve, mas ela não para. Tá vendo que esse E, gente, traz a ideia do mais. Por isso, o valor dele é um valor o quê? Adversativo. Bacana? E aqui, o mais, ó. Mas, Chapeuzinho percebeu. Porém, a Chapeuzinho percebeu. O mais sinônimo do porém, ele traz um valor o quê? Adversativo. Tudo bem, gente? Tá claro até aí? Alguma dúvida? Dá um feedback pra mim.